Olá pessoal, boa noite. Estão me ouvindo? Respondam aí se sim, se não. Estamos ouvindo, sim. Beleza. Denilson aí também, todo mundo me ouvindo. Carlos. Show de bola. Vamos lá. Bom, só adiantar. Caso a transmissão ela dê às vezes alguma falhada, tá? Não se preocupa, vai normalizar. É que às vezes eu tô com a minha internet oscilando um pouco, eu não tô no meu escritório aqui, então eu tô tô em outro lugar, tô no interior de São Paulo aqui e a internet aqui ainda não é a mesma velocidade que eu tenho em São Paulo, tá? Mas eu acho que vai dar pra trabalhar bem aí. Todo mundo tá me ouvindo, tá me vendo, então não acredito que a gente tenha algum tipo de problema. Bom, eu pensei aqui em alguns assuntos para poder tratar nessa live, tá? Inclusive a live está gravando, ela vai depois para o canal de YouTube. Deixa eu só confirmar aqui, tá certinho, então beleza. Então, um dos assuntos que eu quero falar com vocês é sobre indicador, tá? Para vocês poderem utilizar eles de forma que facilite a sua entrada e saída do mercado, tá? Nas suas compras e vendas, que é mais um fator aí que pode te ajudar nesse momento de aprendizado, né? O indicador ele é um suporte a mais para você aí. E um outro assunto que eu quero falar também é sobre a questão de gerenciamento também, gerenciamento de risco, tá? Eu acho que são assuntos importantes aí para vocês que estão começando a operar. E stop, tá? Como que a gente posiciona stop? Duas formas que existem de fazer stop, tá? Eu vou mostrar as duas formas. Aqui, ao meu ver, é a forma mais eficaz. E a outra forma que existe também, que é menos comum de você ver, tá? Opa! Chegou o maluco louco aí, ó. Beleza, Murilo? Beleza? Beleza. Tava falando aqui o seguinte, a gente vai fazer hoje a live para tratar de assunto de gerenciamento, indicador e posicionamento de stop loss e take profit, tá? Então vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui. Eu vou começar falando de indicador, tá? Eu não vou me aprofundar muito em indicador, porque assim, eu espero que todo mundo daqui a um tempo não precise mais de indicador, tá? Os indicadores, com o tempo, é natural que quando você começa a pegar o que eu chamo de intimidade com o gráfico, né? Você comece a ter resultados aí mais interessantes e não fique dependente de indicador. Porque qual que é o problema de indicador? O indicador ele é baseado no seu histórico gráfico, né? No passado. Então, por ele se basear no passado, ele sempre tem um atraso na resposta, tá? Então, nem sempre ele é tão preciso, né, como a gente gostaria que fosse, né? Existem alguns indicadores mais precisos? Até tem alguns indicadores que são um pouco mais precisos que outros, né? Porém, às vezes não tão assertivo que aquele outro que é um pouco mais atrasado, né? Então, às vezes aquele mais atrasado, ele não vai ser bom para você fazer lá o teu day trade, mas às vezes para um longo prazo ele já é mais assertivo. Então, depende muito, tá? Mas, em modo geral, os indicadores são atrasados, né? Então, com isso, a gente não pode depender 100% de indicador. A gente tem que trabalhar com indicador e trabalhar a análise gráfica, tá?
Bom, eu vou mostrar um indicador que eu já mostrei no canal, já falei algumas vezes no grupo, e eu vou insistir nele porque para mim é um indicador que funciona muito bem, tá? Similares a ele, a gente tem RSI, tá? Temos o MACD, que são indicadores muito similares ao estocástico, tá? Então, o indicador do RSI estocástico praticamente são os mesmos, tá? Às vezes tem a forma gráfica de representar que é um pouco diferente, mas normalmente eles são muito parecidos. Ambos são osciladores de tendência, tá? Então eles mostram normalmente por aonde que a tendência vai. Ele mostra a expectativa aí dos traders nos seus movimentos, os movimentos de euforia, né? Então é um indicador interessante, tá? Para quem não tem muito conhecimento e precisa de um apoio a mais, o indicador de estocástico eu aconselho, tá? Para você adicionar o indicador de estocástico no TradingView existe esse botão aqui, ó, de indicador de templates, tá? Você pode vir nele e clicar aqui em osciladores. Quando você clicar em osciladores, vai acontecer o seguinte: vai abrir os padrões aqui. Ele vai colocar 3 indicadores padrões aqui, tá? O estocástico, o RSI e o CCI, tá? Todos muito parecidos. Você pode perceber que os movimentos deles são muito parecidos, tá? Então, por isso que a gente não costuma trabalhar com vários osciladores. Não faz sentido eu trabalhar com 3 osciladores, né? Faz sentido eu ter um oscilador de tendência e um outro indicador, seja, por exemplo, um fractal, né, que me indica pontos de entrada e saída, ou médias móveis, né? Mas não faz sentido eu trabalhar com um monte de oscilador. Todos indicam basicamente a mesma coisa, tá? De um modo às vezes um pouquinho diferente. Então eu vou trabalhar com o estocástico, tá? Por gosto, tá legal? O que me indica o indicador do estocástico quando eu olho ele no gráfico? Ele vai me mostrar regiões de sobrecompra e sobrevenda. Onde fica a sobrecompra e onde fica a sobrevenda? E para que serve essas coisas? Para que serve esses pontos que eu vou indicar aqui? Ele vai te indicar regiões que já estão esgotadas na movimentação da tendência, tá? Então é uma expectativa às vezes de compra e outros momentos as expectativas de vendas mais fortes ou às vezes mais fracas, tá? A região de sobrecompra, ela é essa região de baixo aqui, ó. Toda essa região aqui, ó, abaixo dessa linha, tá? É minha região de sobrecompra. Então aqui nós dizemos que o preço está sobrecomprado. Isso quer dizer que quando o indicador bate esses fundos abaixo dessa linha tracejada, são pontos que muito provavelmente o gráfico pode começar a reverter, tá? Então, se ele veio de um movimento de baixo, o indicador e chega nessa região, isso quer dizer que nosso preço também acompanhou esse movimento, ó, tá? Exatamente neste alinhamento do gráfico, ele acompanhou também esse movimento. E quando ele chega nesta região aqui, nesse ponto aqui embaixo, eu posso começar a pensar em comprar, tá? Por quê? Porque é a região de sobrecompra, né? Aqui já estivemos muito vendido, né? O mercado já acabou aquela euforia de venda e começa uma euforia aqui de compra. Então você pode perceber que todos esses pontos que o mercado se situou aqui embaixo, eles reverteram a tendência. A gente vai ver isso agora, tá? Então veja, alguns mais claros, outros menos claros, tá? Exatamente nesse ponto aqui, ó, se vocês olharem,
foi onde veio um movimento de baixa, tá? Vou tentar dar um zoom aqui, vamos ver se eu consigo. Ó, neste ponto aqui, ó, veio um movimento de baixa. Eram velas verdes, virou vela vermelha, tá? E de repente o mercado começou a subir. Quando ele cruza para cima da linha tracejada, você percebe que é o momento que ele começa a subir, ó. E quando ele atinge os pontos mais altos aqui, você vai perceber que é o momento que ele também começa a corrigir, tá? A mesma coisa aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, né? Aqui ele fez um fundo, tá? Fez um fundo, subiu. Depois aqui ele fez outro fundo, ó. Subiu. Aqui ele fez outro fundo, subiu, tá? Aí ele caiu de novo, fez outro fundo, subiu, tá? Aqui, ó, ele caiu, ó, tá? Fez outro fundo, quando ele cruzou para cima da linha, subiu. Aqui ele voltou, fez outro fundo, subiu, subiu. Fez outro fundo, tá? Subiu, subiu e subiu bem, né? Aqui, ó, ele fez um topo, caiu, caiu. Fez outro fundo, quando cruzou para cima, subiu. Então você vê que esse indicador ele nos mostra momentos de sobrecompra, que são essa região daqui de baixo, tá? E momentos que a gente chama de sobrevenda, que é acima desse tracejado aqui. Então, onde eu vou comprar? Quando o indicador me disser que ele está abaixo dessa linha e ele cruza essa linha azul, tá vendo que tem uma linha azul e uma vermelha? Quando essa linha vermelha cruza para cima da linha azul aqui, né, ele praticamente inverte isso, é como se fosse médias. Então, quando a linha azul passa para cima da linha vermelha, cruzando e passando, cruzando sobre essa região tracejada, eu compro, tá? Quando ele inverter e o azul cruzar para baixo da linha vermelha, eu vendo, tá? Então, esse indicador, né, ele vai nos ajudar nisso. Podemos trabalhar 100% confiante nele? Não, né? O ideal é que a gente trabalhe juntamente com isso, tá? Suportes e resistências, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, ó, essa região de fundo aqui, ó. O mercado, como vocês viram na última live aí com o Denilson, tem mania de chamar ele Denilson, ele falou sobre as ondas de Elliott, né? Movimentos de, aqui no caso, movimento de alta, correção, movimento de alta, correção, movimento de alta, ou seja, o mercado se movimenta em ondas. E provavelmente ele comentou com vocês que o mercado ele forma topos numa tendência, né? Topos e fundos ascendentes, ou seja, o topo, este topo é maior que o topo anterior, este fundo é menor que o topo anterior. Então, ou seja, o topo anterior maior que o fundo anterior, este fundo menor que o fundo anterior. E assim se movimenta o gráfico, ó. Um fundo maior que o fundo anterior, né? E lá para cima eu tenho lá um topo maior que o topo anterior, tá? Então, junto aí, olhando, analisando para isso daí, eu vou pegar esses momentos de formação de fundo ou de topo e olhar para o meu indicador, tá? Se eu tenho aqui o meu indicador com essa região de sobrecompra, ele já para baixo do tracejado aqui, né? Eu tenho que começar a ficar de olho, né? E vou olhar o que também? Lembra daquilo que eu falei para vocês? O mercado começou a inverter aqui, ó, né? Ele começou a querer inverter, começou a dar sinal de fraqueza na região. Você já começa a ver fundos alinhados. Você já tem aqui o que? Um suporte, tá? Então, suporte somado
a esse fundo sobrecomprado aqui embaixo, no cruzamento das médias, você tem uma compra, tá? Um bom momento de compra aqui. Então, comprei e vou sair em que momento? Muito provavelmente quando eu perceber que o preço começa a entrar numa região de sobrevenda. E veja que é exatamente, ó, essa região aqui, ó, tá? E veja que foi aqui onde ele também começou a formar pavio em cima, ó. Começou a formar pavio aqui em cima, ó, deixando um alinhamento também, ó, formando uma resistência, tá? Então, quando o meu indicador cruza a linha azul para baixo, eu posso abrir uma venda no futuros, por exemplo. Agora, é válido só confiar nisso? Não, tá? Eu tenho que confiar também no que? Aqui eu tenho que uma região de acumulação, certo? Uma lateralização. O ideal é que eu entre no momento que eu tenho um rompimento da região, tá? Então, quando rompeu a região, eu entro vendido. Isso me daria mais confiança, tá? Mas, como eu digo a vocês, ó, às vezes é um pouco atrasado. Quando você entrar aqui, né, e for querer confluir com o indicador, não vai. Porque o indicador ele tá dizendo para você vender aqui, exatamente nessa vela. O mercado caiu? Não, não caiu. Ele começou a derreter. O mercado caiu depois. Então, existem algumas situações que a gente não pode 100% confiar nisso aqui, tá? Agora, aqui já deu certo. Quando eu tinha essa região de lateralização aqui, ó, quando ele cruzou para cima da linha tracejada aqui, ó, neste momento, ó, foi bem o momento que ocorreu esse rompimento aqui dessa vela. Aí aqui sim eu abriria a compra. Então, funcionou. Confluiu a minha análise gráfica com a minha análise técnica, tá? Então, eu vou procurar no indicador sempre uma confluência com alguma outra coisa e não entrar simplesmente a seco nele, né? Daria certo em alguns momentos? Daria. Por exemplo, aqui, ó, quer dizer, mais ou menos. Não, daria certo sim, porque você esperaria o cruzamento. Veja o seguinte, o que eu queria dizer é, não é só porque ele entrou na região de sobrevenda que você vai vender, tá? Você vai esperar o cruzamento da linha azul para baixo da linha vermelha e esperar ele cruzar essa região aqui tracejada. Aí você abre tua venda. Você, por sua vez, aqui em cima, vai marcar os fundos alinhados, ó. Tá vendo que você tem fundos aqui? Isso aqui é uma região de suporte, ó. E aqui, topos, uma região de resistência. Você vai esperar o quê? Você vai esperar um rompimento dessa região de suporte e também, junto a isso, confluir com a passagem desse cruzamento do indicador aqui para baixo. Então veja que aqui se deu um rompimento, tá? Rompimento se deu aqui, ó, um pouco atrasado, tá? Ele está indicando o cruzamento para você mais ou menos nessa região aqui, desta vela. Dá para confiar? Cara, até dá, né? A gente teve aqui vários dojis, depois uma vela com uma certa força aqui, né? Mas ainda assim é um pouco complicado de acreditar na situação de que pode haver uma baixa. Aqui sim se confirma, tá? Então você vê que às vezes ele não vai te dar, não vai bater 100%, tá? E tem momentos que vai dar certinho, né? Tem momentos, ó, que nem aqui, ó, tá? Aqui ele rompeu nessa vela, esses fundos aqui, ó. Rompeu bem aqui, ó, tá? E aqui foi o momento que ele cruzou. Beleza, tá? Vendi, peguei esse movimento aqui, ó. 16%. Parece que é pouquinho, né, esse movimento, mas estamos olhando o diário aqui. Tá? Estamos olhando o movimento diário. Então, tem que analisar dois fatores
Análise gráfica e indicador, tá? Se você ir só pelo indicador, você pode levar fumo. Por quê? Você imagina nessa situação aqui, né? Você vendeu aqui, ó, no cruzamento, que foi bem aqui. Cara, se você vendeu e o preço estava nesse ponto aqui, na próxima vela ele já veio. Se você meter um stop aqui em cima, ele já tinha te estopado. Aí só depois ele cai. E aí você fica puto, né? Então, o cuidado, tá? Nessa situação de avaliar, tá? Juntamente indicador com a análise gráfica, tá legal? Bom, dúvida aí? Podem abrir seus microfones e perguntar se tiver alguma dúvida, que a gente vai partir para um outro assunto agora. Tudo certo? Beleza? Ô, Thiago. Boa noite a todos. Boa noite. Estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, beleza. Existe algum outro indicador que a gente possa Confluir com ele? Tem. colocar nessa situação para arrumar? Sim. Tem. Você pode utilizar aqui, por exemplo, eu só não sei se ele vai deixar aqui no TradingView eu fazer isso. Mas eu vou tentar, vamos ver. Média móvel, tá? É uma das coisas que você pode tentar confluir. Eu vou tirar esta média daqui. Tô tirando a média de maior período, tá? Deixa eu ver uma coisa aqui. Essa aqui é a mais curta, essa aqui é a mais longa. Eu vou tirar a mais longa e vou deixar a mais curta, tá? Então, uma coisa que eu não escutei sobre médias móveis, tá, mas eu acabei não entendendo bem. Tem gente que usa 5, 20 e 200, outros usam 5, 15 e 24. Por que essa... Então, períodos? é assim, as pessoas dependem do que ela quer, né? Se ela quer pegar para analisar movimentos mais curtos, você tem que pegar médias de menor período. O período é o quê? Quando você fala média de 20 períodos, quer dizer que é uma média que analisa 20 velas para trás, né? Quando você pega uma média de 100 períodos, é uma média que analisa 100 velas para trás. Média de 200, analisa 200 para trás, né? Então, quanto mais velas ele analisar, mais a linha vai ficar afastada do gráfico, porque ele está analisando o macro movimento e não o micro movimento. Então, naquele caso de moeda que tem aqueles picos lá, que tem aqueles estouros de alta lá, não compensa colocar muito para trás, né? Senão vai pegar aqueles pump lá, os dump, e colocar no cálculo junto. É que assim, para que você vai servir a média de tempo maior, né? Quando você, por exemplo, está fazendo um hold, por exemplo, né? Você comprou, vamos supor aqui, ó, a gente está olhando o diário, né? Eu vou pegar o mensal aqui, tá? Não, mensal não, vou deixar no diário mesmo. Só que a gente vai fazer o seguinte, vamos habilitar uma das médias para ser bem alto o período dela, tá? Então eu vou pegar, por exemplo, esta média aqui, ó. Eu vou deixar ela com um período bem alto, tá? Deixa eu ver aqui uma coisa. É esse aqui. Vou deixar o período dela com 100, ok? Olha o que aconteceu. Ela já veio parar aqui embaixo, tá? Então, isso é interessante para quê, né? Para a pessoa que lá atrás, em novembro do ano passado, comprou Bitcoin aqui, tá? E a média veio e o preço veio se mantendo acima dessa média, ele mantém a operação dele comprada, tá? Por vários e vários meses. Ele mantém.
E aí quando chega aqui, aí ele começa a cair. Quando essa média de curto período, ou mesmo o gráfico, cruzou para baixo da média de 100, o que ele faz na carteira hold dele? Ele vende e espera a baixa. Aí a baixa vai vir, vai acontecer no mercado, né? Como aconteceu aqui no caso do Ethereum. E aí ela vem e parte para cima da média de 100 de novo. Isso quer dizer o quê? Que agora, novamente, ao longo prazo, ele pode abrir uma compra acima já do cruzamento das médias. Tá vendo que a média que acompanha bem perto o preço, ó, ela cruzou para cima da média maior, né? Que entra naquela história da cruz da morte que falaram aí. Na verdade, é esses cruzamentos de grande período de tempo gráfico, né? Então ele cruzou aqui. Então, quer dizer, você pode usar isso junto com o indicador. É claro que um período muito grande desse aqui não vai nunca confluir com nada daqui. Só aqui que teve um cruzamento indicando uma baixa e mesmo assim não bateu em nada com o indicador, porque está completamente distorcida essa visão dessa análise que está para longo prazo com isso aqui que está com o RSI configurado para um curto prazo. Se eu aumentar também essas taxas aqui, eu vou ter uma análise de um RSI para longo prazo, tá? Então é muito disso também. Se eu venho aqui e coloco, por exemplo, 100 aqui, já vai mudar muitas coisas. Começa a mudar, tá? Você vai ter indicadores aqui com... Acho que é o length, que é o tamanho que muda. Deixa eu ver aqui. Ó. Tá? Você já vê que ele muda o esquema de análise. Ele já começa a maximizar, deixar os movimentos mais suaves dentro do estocástico. Tá? Eu vou acrescentar ele aqui de novo. Ó, no TradingView, quando vocês forem acrescentar, adiciona a média por aqui. Opa, por aqui. Aqui. Adiciona ela aqui. E como você não pode adicionar dois ao mesmo tempo, vai pelas functions e digita estocástico ou RSI, tá? E aí clica aqui que ele vai te adicionar. Beleza. Agora no curto prazo, eu vou colocar aqui, esse aqui estava com 8, né? Eu vou deixar ele com 8, tá? Olha o que aconteceu aqui, ó. O cruzamento também das médias, você pode também trabalhar como um gatilho de entrada, tá? Então, quando ele cruzou aqui, ó, você poderia ter vendido, tá? Só que você também tem que tomar cuidado, porque ele pode cruzar e fazer um falso cruzamento, ó. Momentos de lateralização são complicados para analisar via média móvel, né? Então, por isso que também com a média móvel é preciso que nós usamos o que? Suporte e resistência para determinar uma região aqui, tá? E quando ele rompe essa região de suporte, juntamente com médias que já se cruzaram, falando para mim, ó, tendência está mudando, mas até aqui eu não acredito nele. Para mim isso aqui é balela. Não acredito, porque eu só acredito quando eu vejo o rompimento acontecendo. Aí sim, agora, meu amigo, eu acredito em você e entro junto. Aqui, ele cruzou para cima, ele fala, vai subir. Eu falo, não acredito em você. Por que eu não acredito nele? Porque eu tenho uma região de resistência aqui e uma região de suporte aqui. Rompeu minha região de resistência aqui? Não rompeu, então não acredito. E ó, me dei bem, porque ele foi falso sinal, né? E fez vários sinais falsos. Até a hora que ele cruzou aqui e falou, agora vai para baixo. Eu falo, não acredito, porque eu só acredito quando ele rompe minha região. Rompeu minha região, eu falo, agora eu acredito. E aí eu entro com a venda, tá? Da mesma forma, você pode também confluir junto com isso daqui. Agora, nem sempre isso vai dar certo, tá? Você vê que o cruzamento aqui não foi tão próximo daqui. O que você pode tentar fazer é ajustar as médias, tá? Para chegar mais próximo da configuração do teu estocástico. Tá? Então a gente tentar, por exemplo, aqui
fazer uma configuração um pouco diferente para tentar chegar mais próximo do nosso estocástico. Isso é uma forma também. Tentar ajustar o que aconteceu para ver se pega alguma coisa no futuro. Porque se você ajustar as situações que ocorrem de cruzamento de média com esses topos e fundos, teu setup de indicadores já fica mais certinho. Só que aí para isso você vai ter que ir ajeitando os tempos gráficos aqui dos teus indicadores para chegar numa configuração que dê certo. Aí precisaria ir testando aqui para ver uma configuração que funcionasse legal, né? Tá? Aqui também não está legal, mas precisaria identificar uma configuração boa para isso, né? Eu uso muito também uma média só, e isso funciona muito bem também, tá? O fator de você usar uma única média, por exemplo, nos dá a chance de marcar um suporte e resistência aqui, ó, nesses topos e fundos, e vir com a minha média, tá? Quando um candle cruzar para baixo da minha média, ó, fechou para baixo da média, isso já me dá um indício de baixa. Quando ele fura essa região aqui de suporte, já me confirma essa baixa, tá? Então, é uma opção também de eu trabalhar, tá? Agora, esse cara aqui, ele não está batendo muito bem com o que a gente tá falando lá em cima, né? Aí também é uma questão de tentar ajustar os parâmetros aqui para ter algum gráfico um pouco mais próximo da realidade do que aconteceu. Ó, aqui, ó, já no rompimento, ele já iria pegar na metade dessa confirmação de baixa, tá? Então dá para ir ajustando ele aqui para que ele fique mais preciso aí no teu indicador, tá? Ó, aqui já melhorou um pouco, tá vendo? Se a gente talvez aumentar aqui esses dois fatores, pode ser que vai melhorar um pouco para a gente aqui. Ó, já ficou um pouco melhor com essa abertura, tá vendo? Ó? Porque ele vem no movimento um pouco mais leve para fazer o cruzamento. Aí quando ele cruza aqui, ó, tá? Ele está cruzando essa região também, ele está furando meu suporte, né? Minha linha de tendência está curvada já para baixo, tá? Então todos esses detalhes fazem parte da análise técnica, tá? É usar indicadores para poder tomar decisão. E aí eu costumo usar muito análise gráfica também, suporte e resistência para avaliar. E fora aqueles outros monte de detalhes que eu já havia dito para vocês, né? O mercado vem seguindo numa forte tendência de alta, começa a deixar pavis alinhados, né? Você começa a perceber esse cotovelo acontecendo aqui, ó. Ó. Já percebeu esse cotovelo aqui? Cara, tá ficando fraco. Os vendedores, os compradores estão perdendo força, né? Então, a qualquer momento pode me confirmar aí o rompimento desses últimos fundos que se formaram aqui, ó. Confirmou, eu entro. Quem mais que der confirmação para mim? O indicador, esse outro indicador, né? Que está virado para baixo já também. O candle já rompeu a região da média móvel. Então tem várias indicações que já está me dando venda aí, tá? Então você pode usar os indicadores. Agora, não aconselho usar muito indicador, porque se você usar muito indicador, começa a te atrapalhar. Você nunca vai ter uma opinião formada, porque sempre vai ter um indicador que vai dizer algo contrário. Então você sempre vai perder oportunidades e nunca vai entrar na operação, tá? Então as operações sempre vão acabar, não que dá loss, mas você vai acabar perdendo oportunidades, né, por não pegar confluência, tá, nos indicadores com as tuas análises. Então, mais uma vez, só para resumir aqui, uma média móvel, minha média móvel que eu estou usando aqui é uma média móvel
até que rápida essa média aqui, deixa eu confirmar, mas é uma média de 5 períodos, tá? Poderia até estar usando uma média menor, mas enfim, 5 períodos. Cruzou para baixo da minha média, primeiro indício de venda. Fechou, ó. Não é que cruzou, ele fechou o candle para baixo, tá? Primeiro indício de venda. Cotovelo, ó, formado aqui, ó. Ó os pavis, ó. Cotovelão formado, né? Tá fazendo esse cotovelo aqui, mais um indício de venda. Formou um suporte aqui em cima, os pavis ficaram alinhados. Resistência, desculpa. Formou uma resistência, né? Traço o meu suporte aqui, você percebe que a zona está lateralizando, né? Rompeu o meu suporte na mesma região. Então, na mesma região que rompeu o meu suporte, eu também vejo aqui o meu indicador do estocástico cruzando para baixo da linha tracejada, tá? Isso mais um fator de venda. Então, olha quantas indicações de venda, né? Esse cotovelo formado aqui em cima, né? São pavis que vêm cada vez mais alto, daqui a pouco esses pavis começam a ficar mais baixos e de forma lateralizada, você vê como eles estão alinhados, tá? Formou uma lateralização, então, né? Porque você tem fundos também que se alinharam aqui, ó. Lateralização, né? Rompimento para baixo da média, fechou para baixo da média, móvel. Esse aqui vem e cruza para baixo do meu suporte. O indicador para baixo, cruzando para baixo da linha tracejada aqui. Cara, são várias indicações que o preço ia cair aí, né? Então, eu consegui fazer uma confluência de vários fatores que me pode dar uma venda, de repente, né, nessa região aqui, ó. Mais precisamente nessa vela, tá? Então, é dessa forma que vocês têm que tentar utilizar indicador. Não adianta pôr muito indicador. Se você colocar 1 kg de indicador aí, você nunca vai entrar em oportunidade nenhuma, porque sempre alguma vai dizer algo contrário, tá? Então, a gente vai usar aí no máximo entre 1 a 2 indicadores, né? E o resto vai pelo price action, pela ação do preço, pela análise gráfica, né? Outra coisa que vocês podem perceber muito é frequência. Se eu tenho uma frequência muito grande de velas verdes e nenhuma de vermelha, isso já também é um outro ponto positivo para qualquer momento eu começar a ter reversão, tá? Porque isso é aquela lei do equilíbrio e desequilíbrio da probabilidade. Se alguém não conhece, aconselho a dar uma estudada sobre equilíbrio e desequilíbrio da probabilidade, tá? Isso quer dizer que quando a situação do equilíbrio e desequilíbrio é assim, não sei se vocês já presenciaram isso, mas se você jogar uma moeda 100 vezes para o ar, tá? No cara e coroa, você pode começar tendo cara, coroa, cara, coroa, cara. Você fala, nossa, a frequência é só de cara. Então, você vai começar a optar pelo quê? Em apostar que as próximas sorteios vão ser de cara. E nem sempre é isso que acontece. Porque pela lei da probabilidade do universo, tudo se equilibra. Tudo tende a ficar em um equilíbrio, né? Então, o que acontece numa situação dessa? Como eu tenho muita frequência de cara, no momento que eu começo a ter uma frequência muito grande, é normal que essa proporção muito grande comece a se equilibrar de 50% a 50%. Então vai chegar um momento que vai começar a dar muita coroa, né? Tava tendo cara, vai começar a ter mais coroa. E pode fazer esse teste aí depois com a moeda, tá? Você me fala se deu certo. Ele vai começar a voltar para o equilíbrio de 50 a 50. Então você vai ter 50% de coroa, 50% de cara em um determinado momento da linha do tempo, tá? Então a chance disso começar a virar também velas vermelhas é grande. Então é mais uma técnica aí, tá?
Beleza, pessoal? Então, isso que eu queria comentar com vocês sobre indicadores. Esse era o primeiro assunto, tá bom? Vamos para o segundo assunto. Marcação de stops e takes, tá? Eu vou apagar tudo isso aqui. Vou limpar tudo isso. Vamos lá, vou tirar também o indicador para a tela ficar mais limpa. Beleza. Então vamos lá. Como que eu vou marcar os meus stops? Tá? Existem dois tipos de stop. Tá? Eu tenho stop financeiro e eu tenho um stop chamado de stop com base em preço. Tá? É o stop com base em preço. O stop financeiro, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos determinar que qualquer correção, a partir do momento que eu abro uma compra no mercado, qualquer correção de X%, então de 2% a partir do momento que eu comprei, eu stopo minha operação. Tá? Eu tenho outra forma que é a por base de preço. Né? Então, a qualquer momento que eu comprei um determinado ativo, tá? Eu comprei, eu vendi, tá? Tanto faz. Eu não vou estipular um percentual que o mercado possa corrigir para eu estopar, tá? Eu vou marcar uma região que eu entendo que está sendo muito negociado o preço, tá? Então, normalmente, esse tipo de stop, ele é mais eficaz do que o stop financeiro, tá? Por quê? No stop financeiro, vamos lá, o mercado ele se movimenta em ondas. Então, se ele se movimenta em ondas, né? Vamos falar que eu tenho o gráfico se movendo assim. Imagina que você veio nesse momento e fez uma compra bem nessa região, tá? Aí você diz o seguinte, bom, se der um stop de 2%, eu saio fora do mercado. E aí o que acontece? O preço sobe aqui um pouco e volta e te estopa aqui em 2%. Tá? Aí você vai tentar comprar aqui de novo acreditando que vai subir, o mercado cai mais um pouco e te estopa de novo em 2%. Né? Então, esse tipo de marcação de stop com base financeira, ele é muito delicado e tem que tomar muito cuidado para usar ele, tá? Nem sempre ele vai te dar bons resultados, justamente porque o mercado ele está sempre trabalhando em ondas, né? Então, ainda mais no mercado de criptomoeda que você tem uma volatilidade grande, então o mercado ele está sempre fazendo aquilo que a gente chama de violinada, né? O que é a violinada? Isso aqui é uma violinada. Ó. O mercado está aqui caindo, ele vai lá embaixo e pá! E sobe. Né? Isso é uma violinada. Isso aqui, ó, o mercado está vindo aqui, está dizendo que vai reverter, de repente ele vai lá e tá! Dá uma violinada e volta. Né? Isso é a violinada do mercado. Né? Então o mercado está subindo, ele vai pá! Dá aquela violinada e sobe. Como aconteceu aqui, ó, subiu, deu uma violinada e sobe. Aqui, ó, subiu, deu uma violinada e sobe, tá? Isso é um fundo? É um fundo. Isso aqui é um fundo, ó. Tá? Assim como isso é um fundo, aqui é outro fundo, aqui é outro fundo. Você vê quantos fundos a gente tem, né? Então, o stop financeiro ele é meio complicado por causa disso. A base do stop financeiro é aquilo que vocês talvez já devem ter ouvido falar sobre stop trailing. Não é stop trading, é stop trailing, tá? O stop trailing, ele tem essa função dentro da Binance. É um stop que conforme você abrir uma compra aqui, o mercado está subindo, o stop está te acompanhando. Tá? Agora, é um problema, porque qualquer violinada, pau, pega teu stop. Tá? Então,
você pode abrir uma operação agora, no mesmo candle ele já violinar, estopar e seguir. Tá? Então, assim, o por base de preço, como que ele vai funcionar? Eu tenho o gráfico trabalhando em ondas, e aí eu vou buscar o quê? As regiões mais negociadas. Tá? Então, que são os meus fundos, os meus topos, cada vez numa tendência de alta, maiores que o outro. Então, fundos ascendentes. Fundos ascendentes, cada vez mais altos. Ó. Fundos ascendentes. Né? Este fundo é maior que esse, que é maior que esse, que é maior que esse. Topos, esse que é maior que esse, que é maior que esse. Tá? Então, eu vou buscar essas regiões para posicionamento do meu stop sempre. Tá bom? Esse é o melhor setup. Tá legal? Na minha opinião. Beleza? Então, vamos lá. O mercado subiu, subiu, subiu. Você identificou aqui, sei lá, uma possível reversão, marcou lá uma acumulação aqui em cima, rompeu. O que você faz? Você vai e abre uma venda. Tá? E aí, essa venda, a ideia é que ela percorra aí um caminho para baixo. Beleza. Aonde você vai posicionar o seu stop? Sempre acima da base de preço mais negociada. Então, se foi o preço, foi aqui onde ficou bem negociado, é esse topo que você tem aqui, esse pivô que a gente chama, né? Você vai posicionar seu stop acima deste pivô. Tá? Da mesma forma, então, se ele voltar aqui, ele pode violinar? Pode, mas é mais difícil ele conseguir violinar dentro de uma região muito negociada. Tá? Então, por isso que você não vai pôr alinhado ao teu candle. Não, não é alinhado ao candle. Você vai colocar acima dos pavis, acima de corpo de vela. Como aqui, ó. Você tem um topo, tá vendo? Que formou aqui, ó, uma acumulação. Tem várias velas alinhadas. Vou pôr meu stop aqui? Não. Tem uma vela ainda lá em cima que dá condição. Vou pôr meu stop aqui alinhado? Também não. O mercado pode muito bem estar aqui embaixo, ele vem e faz assim, ó, uá, pum, e desce. Muito comum isso acontecer. Tá? Eu já vou pegar uma situação prática aqui embaixo para vocês verem. Então, o nosso stop ele tem que estar acima. Então, se eu vou vender aqui, vou fazer uma venda ou aqui, meu stop acima. Tá? Agora, claro que a proporção que você vai medir do teu stop aqui, ela tem que ser lucrativa o suficiente para baixo. Então, pelo menos 2 vezes a expansão do que você tem de stop para cima. Aqui daria boa venda? Daria, porque você só tem resistências, suportes aqui embaixo. Então é um bom movimento para você arriscar tudo isso. O que atrapalhou aqui? Esse pavio enorme. Se fosse um movimentinho mais curtinho, como esse aqui, ó, mais justinho, é melhor pra gente. Por quê? Eu ponho o meu stop aqui, ó. Eu coloco o meu stop aqui, ó. E aí, se eu vendo aqui, é bem mais curto. Agora, quando tem esses pavios, eu sou obrigado a jogar meu stop lá pra cima. Né? Então, fica complicado. Aí você fica com uma operação muito curta para um risco muito longo. Não compensa. Tá? Então, essa compensação tem que ser analisada também na hora de marcar. Tá? Então, você analisar topos e fundos pode ser bons momentos para você comprar e posicionar os teus stops. Por exemplo, aqui que eu falei, né, sobre uma violinada, tá? Então você tá aqui, ó. Você imagina essa violinada que deu aqui para baixo, ou aqui, ó. Aqui, ó, pior aqui ainda. Aqui é uma situação mais provável que pudesse acontecer. Você vê tudo isso aqui lateralizando. Beleza, ó, tudo lateralizado. Aí você fala, opa, possivelmente esse negócio vai começar a fazer aquele cotovelo que o Thiago falou. Vai começar. Não começou ainda, tá reto, mas já formou a base.
né? Você vê que os vendedores já não têm mais força de passar dessa taxa, tá? E aí você vai e faz o quê? Você pega e compra aqui. Aí naturalmente, isso é natural. Você não viu, você está nesse momento, você tá nesse momento gráfico aqui, ó. Você tá aqui, ó. Você tá nesse momento gráfico aqui. Você não sabe o que vai acontecer para lá. A única coisa que você sabe é que tem fundos alinhados e a chance disso aqui começar a subir é grande. Você tem suporte aqui para trás também, ó, na mesma região. Região de respeito aqui. Aí você vai e faz o seguinte, fala, beleza. Então, suporte, tocou, vou comprar. Aí você mete uma compra aqui. Pá, fez a compra. Tá? Acreditando que o preço agora começa a subir. Você fala, bom, o Thiago explicou que o ideal é o quê? Um stop abaixo da região. Aí você vem e marca teu stop aqui, ó. Ah, essas 3 velas aqui foi onde, né? Mas o preço tocou, então eu vou meter meu stop aqui. Aí você faz isso. Aí você ignora esse pavio. Você ignora, você fala, deixa quieto isso aí. Vou aqui. Stop aqui. Porque aqui fica muito longo. Vou aqui. Aí o que acontece? Bum! Olha lá. Teu stop estava abaixo desses pavis. Ele simplesmente foi, deu a violinada e voltou e foi embora no lucro. E te deixou na mão. Tá? Se você tivesse olhado para isso aqui, ó, o preço não tinha te pegado. Tá? Então a gente tem que ficar atento a isso na hora de posicionar nossos stops. Tá? Sempre olhar e ver, compensa entrar na operação, eu tenho que meter meu stop lá embaixo. Ou correr esse risco. Também é o seguinte, você pode correr o risco, tá? Pode ser que não aconteça isso aqui. Você pode correr o risco. Só que aí quando eu corro o risco, eu quero correr o risco de perder pouco. Então eu posiciono o mais justo possível aqui. E entro bem confiante no que eu estou fazendo. Imaginando que esse negócio não vai voltar para eu repicar aqui. Né? Para violinar eu aqui. Né? Aí eu vou bem confiante. Se der perda, eu perco 1%. Mas cara, de 3, 4, 5 operações que eu fizer, quando eu ganhar, eu vou buscar muito mais que isso. Vou buscar, por exemplo, esse tanto. E se eu perder, eu vou perder essa merrequinha aqui, ó. Aí vale a pena. Eu posso perder 1 em 1. 1 na primeira operação, 1% na primeira operação. Perder 2% na segunda operação. Perder 3% na terceira operação. Na quarta operação eu vou e faço 15%. Pronto, paguei tudo e tive lucro. Entendeu? Que é a base dos nossos sinais. Você pode ver que nossos sinais, quando a gente perde pouco. Você vê que quando a gente perde muito, é porque foi uma opção nossa em arriscar mais. Tá? Ou em acreditar muito naquele sinal. Que ele não ia violinar. Tá? Mas às vezes acaba violinando e a gente toma stop. Né? Mas você percebe que a gente começou uma semana ruim, mas tomando pouquinho de pouquinho, mais um monte. Tomamos um monte de stop, mas tudo de pouquinho. De repente, quando a gente começa a acertar o mercado, a gente faz montão. Aí esse pouquinho vira mixaria. E foi o que aconteceu. A gente simplesmente viramos o placar, né? E saímos de menos 12 praticamente já para 10% positivo. Tá? Então, esse 17 agora, Thiago. Oi? 17%. 17, é verdade. Bem lembrado aqui. Agora eu tava com os 10 na cabeça. 17, a gente já ficou para 17. Então, nós estamos lá com 3 moedas em aberto. Ethereum tá indo. Ethereum e BTC tá indo a caminho do take também lá. Também. Se fechar com essas duas aí em take, a gente vai bater uns próximo aí de 30, eu acho. Sim. Pode pegar depois no gráfico. Eu sei que muitos de vocês às vezes nem tá traçando no gráfico para ver essas taxas que eu estou posicionando onde estão. Vocês estão lá e digitando direto e metendo pau, até porque tem que ser rápido para não perder a oportunidade. Mas depois de fazer, pega e vê as linhas de marcação que eu fiz
e procura ver o tanto que eu ponho de stop e o tanto que eu ponho de gain. É sempre essa proporção. Você nunca vai ver eu fazendo isso aqui, ó. Um put stop enorme com um gain pequeno. Não vou, porque eu vou agir pela probabilidade. Por mais ruim que eu seja como trader, eu vou agir pela probabilidade. Que se eu for a meu favor, eu sempre ganho mais do que quando eu perco, tá? Então, isso é macete, cara, pra não você, assim, por mais inexperiência às vezes que você tenha, você agindo dessa forma, você preserva capital, né? Pode operar sem stop? Pode operar sem stop. Só que aí você tem que ter o emocional bom e disciplina para você falar, agora é hora de parar, você pegar e parar. Porque senão a gente é muito macho para ir lá e fechar a operação quando tá dando ganho. Quando tá dando ganho, cara, a gente é machão, vai lá e ganho, pá, e fecha lá e vai mostrar resultado para todo mundo. Na hora que o negócio tá feio, todo mundo vira, como eu falei, vira moça. Porque, cara, você começa a ficar numa situação de não vou fechar. Não vou fechar, vou esperar. Não, vai voltar. Quando você vê, quebrou. Então, quer dizer, você acaba, sabe, insistindo no momento errado. No momento que você deveria insistir em ficar, que é no momento que você está no ganho, você sai. E no momento que você está na perda, você fica. E é comum, isso acontece direto. Então, o stop, ele te encerra. Ele faz com que você pare, né? Por isso que é importante, tá? E outra, o fator stop e take profit vai mostrar o quanto você consegue ser assertivo. Porque se você fica no dedo comprando e vendendo, fechando no dedo, né, as compras, você está agindo, simplesmente o teu trade agindo por emoção, tá? Não tecnicamente, e sim por emoção, né? E agir por emoção nesse mercado não é bom, tá? Então, por isso que os stops e takes são bons. Lógico que depois de um tempo, você começa a criar, né? Ó, pessoal, só uma coisa, antes de cair a live, eu vou mandar o link de novo no grupo, tá? Aí, retorna, beleza? Então, lógico que com o tempo a gente vai melhorar, né? E às vezes vamos conseguir operar sem stop loss, com tranquilidade. Porque quando bater o meu stop, eu sei que eu tenho que parar. E eu sou muito frio, vou lá e vou parar. Não tenho sentimento, né? Você começa a conseguir conquistar essa habilidade, mas ela é com o tempo, tá? Então, por isso que no início é bom você mais apostar na técnica, né, e na qualidade, e marcar os teus stops e teus takes, tá? E tentar melhorar e fazer com que eles deem cada vez mais certo. E sair dessa de deixar a coisa andar, né? Pessoal, vou finalizar esse primeiro sessão aqui do streaming, tá? E vou abrir de novo o meeting, beleza? Tô mandando o link no grupo lá. Falou? Bom, então vamos lá. Eu vou pegar esse agora, um exemplo na prática aí, tá? De Shailees, tá? Shailees, no diário ele está já rompendo uma região de resistência, tá? Então, pera aí, vamos lá que tá meio devagar aqui. Só um minuto, vamos. Deixa, parece que travou aqui. Agora foi. Pera aí, Richard. Opa, vamos lá. Então, olha só, acabou de romper, tá? A região aqui acabou de romper na Shailees, ó.
E cara, é resistência forte isso aqui, tá? Resistência forte. Você vê por onde aqui, ó. Olha só esses pontos, ó. Bateu, retraiu. Olha as pancadas que o mercado deu aqui nessa região. Se o mercado romper aí, ele vai embora, tá? Ó, quando ele veio testar, tomou uma pancada, subiu. Quando ele veio testar, tomou outra pancada pra cima, subiu. Outra pra cima, subiu. Outra pra cima, subiu. Você vê que eu costumo analisar bastante o comportamento dos preços, tá? Aqui ele rompeu, beleza. Aí ele veio tal. Quando ele veio testar a região, pancada para baixo. De novo, pancada para baixo. E agora, que interessante, ele está tendo força de rompimento da região, tá? Então, ou seja, existem duas regiões. Existe uma região mais embaixo aqui, ó, de resistência, e existe essa outra região mais em cima, tá? Olhando agora para esse cenário, eu prefiro esperar um pouco. Explico por quê. Eu falei em abrir uma entrada agora, né? Mas eu esperaria essa vela de hoje fechar. Talvez amanhã a gente abrir uma compra na Chailize. Por quê? Tá? Porque é o seguinte, cara. Aqui, ó. Isso aqui pode tranquilamente estar vindo testar essa região que ele só toma porrada, ó, só tomou porrada, e agora ele vir testar e tomar outra porradona, vir tomar outra porrada. Você vê que nessa vela aqui, ó, essa vela anterior, do dia anterior, a vela de ontem, ela tomou uma pancada, ó. Não conseguiu. Ela estava aqui também, ó, tentando romper. Só que ela foi e retraiu. Agora é o momento que está tentando romper. Mas até fechar o dia de hoje, ela pode fechar retraída aqui embaixo. E aí, a gente comprou aqui e ó, já era. Por quê? Porque se ela retrair aqui de novo, cara, a gente começa a ter o que aqui? Topos alinhados. Topos alinhados. E aí, topos alinhados começa a fazer o que? Esses topos alinhados começa a virar, daqui a pouco vira a tendência para baixo de novo. Então eu só compro se isso aqui fechar para cima dessa linha, tá? Se você quiser ainda uma verificação melhor ainda, aqui, ó, no topo desse pavio, ó, que conflui com esses outros aqui, ó. Que conflui até com essa abertura de vela bem aqui também, um pouco. Então, cara, esse ponto, ele tá tentando romper, mas você vê que tá com dificuldade, né? Agora, essas regiões são muito boas também, tá? Elas já nos dão um bom indício de que isso é um rompimento. Então, pode acontecer, tá? Pode acontecer de já ter feito o rompimento. Isso aqui vai ser mero detalhe, ele vai continuar, tá? Pode acontecer isso, mas se a gente quer ter certeza do que a gente está fazendo, o negócio é esperar esse candle fechar. Se esse candle fechar aqui, fechou abaixo desta resistência aqui, vou comprar? Ainda não. Não vou comprar ainda não, porque pode voltar, tá? Essa resistência não aguentou segurar, mas pode ser que essa segure. Então não vou comprar, vou esperar outro dia, outra vela do outro dia vir e tentar fechar rompido. Se a vela do outro dia fechar rompida, aí eu compro. Então aí exige um pouco de paciência. Falar, putz, só depois da manhã? Só depois da manhã, tá? Se você quer uma coisa sem chute, tá? Opa, pera aí que tem um monte de gente aqui querendo entrar. Então vamos lá.
Então, se você quer uma coisa sem chute, pessoal, estamos falando de Chalise aqui, tá? Que tem um indício de rompimento de topo aqui, ó, numa região muito forte. Tava falando região de pancada de preço para cima aqui, ó. Onde tocou, jogou o preço para cima com força. Aqui também, ó, quando tocou, jogou para baixo com força, né? Parece um rompimento, mas é um rompimento de uma primeira região de resistência. Ele precisa fechar o rompimento acima dessa linha. Esse é um lugar muito forte do preço aqui, ó. Se ele tiver força de fechar essa vela aqui acima, amanhã a gente já pode abrir compra aqui na Chalise, tá? Agora, se ele fazer isso que ele está fazendo aqui agora, retraindo e já ficando abaixo da região e fechar aqui para baixo, esquece, não vai comprar. Ah, mas ele rompeu aqui. Aí, pôr a conta em risco. Ele pode continuar? Pode ser que ele até continue, tá? Mas eu não levaria em conta esse topo. Eu aguardaria esse topo, porque depois dele, cara, olha o vácuo. Não tem mais nada aqui para trás. Não tem nada. Aqui para trás ainda tem alguma coisa? Tem, mas ainda está longe. O preço tem muito a percorrer aqui ainda para começar a sentir outras regiões de resistência para cima. Então, o ponto crucial agora é aqui. Então, ele tem que fechar para cima. Se não fechar hoje, ele retrair para cá, espera. Amanhã, se amanhã vir e o outro candle fechar aqui para cima, aí você compra. Se também não fechar, se preocupa, porque está começando a fazer uma puta lateralização aqui. E esse preço começar, né, a ter candles com vários pavios para cima, você começar a ter candlezinhos pequenos aqui vermelhos, e aí quando você vê, vai rolar aquele tal. Você vai começar a ver pavio assim, ó, tocando, e daqui a pouco pavio tocando cada vez mais baixos, assim, ó, né? E velas aqui lateralizando, tá? Então, aí pronto, perdeu a tendência de baixa, respeitou a região de resistência. Então, não adianta a gente se precipitar, tá? Eu até pensei em fazer agora uma operação de compra aqui, mas besteira, tá? É risco aí a gente soltar um sinal desse. Até porque, na visão gráfica agora, falando de padrão gráfico aqui, tá? A gente vê um fundo duplo aqui também. Ó, fundo duplo tem aqui um fundo duplo, né? Aqui também, mas eu eliminaria, tá? Essa figura gráfica que tá para trás aqui, desconsideraria. Iria considerar essa marcação aqui, ó. Esta marcação aqui, tá? Que te parece isso daqui? O que eu costumo usar, né? Com muita frequência, né? Esses brinquedos aqui, ó, tá? Esses brinquedinhos aqui. Esses brinquedinhos aqui, que é o padrão harmônico, são alguns padrões baseados em Fibonacci, né? Quando ele atinge um certo patamar da Fibo, ele tende a retrair, tá? Todos esses padrões, quando ele chega no ponto dele aqui na marcação, ele retrai. Da mesma forma, esse que é contrário, quando ele chega na marcação, ele retrai. Retrai, retrai, aqui, retrai, aqui, retrai, aqui, retrai, aqui, retrai. Tá? Isso é o padrão desse movimento. Então, se eu tenho esse padrão de movimento... Cadê? Eu estava na Chalise. Se eu tenho este padrão de movimento, basta eu saber quais são as medidas desse padrão para ver em qual ele se encaixa lá, tá? Basicamente, eu uso o Fibonacci. Eu não vou entrar muito a fundo aqui, porque senão a gente vai ficar muito longo. A gente precisaria de uma live para falar sobre isso, tá? Mas eu marco primeiro 50%, a retração aqui, ó, nessa primeira pernada, eu pego desse topo até esse fundo, tá? Não é este fundo, eu pego até este fundo, né? Pego o topo, 0,50. Faço outra Fibonacci. Depois eu vou em outras lives, tá? A gente pode até falar sobre Fibonacci. Eu sei que talvez tenha gente que não conheça muito sobre a Fibo. Na Fibo, marcação aqui, ó, perto da região de 0,78, nessa outra marcação. Aí eu faço outra marcação. Opa.
outra marcação deste ponto do meio até esse ponto aqui. E eu vejo que ele atingiu a região de 2,24 lá em cima, ó, e respeitou. Então eu tenho 50, 078, 2,24. Tabelinha 0,50. Está entre 0,38 e 0,50. 0,78 está entre 0,38 e 86. 168 e 2,618. Não é esse padrão, porque aquele padrão está respeitando a região de 2,4, tá? Regiões de 2,4, essa aqui é uma. Só que ela não fecha com o cruzamento que lá deu 0,50 nessa marcação. Então não é esse padrão também, tá? Deixa eu ver mais aqui o que pode ser. 0,38, 0,50. Olha, se não se encaixa em nenhum, e muito menos nesses que tem 0,24, pode ser esse padrão aqui também, ó, o Shark. Só que o Shark ele teria que ter um fundo mais baixo que o anterior. Agora é questão de visão. Se a gente vê um fundo mais baixo que o anterior, eu não enxergo. Os dois fundos são esses. Para mim não tem fundo mais baixo, estão basicamente alinhados, tá? Então eu acredito muito mais que esse preço tem uma expansão até 2,618 ainda. Que ó, é aquela região que eu falei para vocês, é onde ele vai embolar quando ele estourar aqui. Então ainda pode ser que se isso aqui fechar rompido, cara, ele venha buscar 2,618, sabe por quê? Porque o padrão que eu enxerguei aqui que caberia era esse aqui, que está entre 38 e 50, que me deu 50 nessa posição lá. A marcação que eu fiz da FIBO aqui bateu 0,78, está entre esses dois. E aqui, ó, que hoje está em 2,24, ele está por aqui. Mas ele tende a levar uma expansão nesse padrão até 2,618. Então eu posso acreditar que ele ainda vai evoluir até 2,618. Isso já pode ser mais um indício para a gente que se romper aqui, a expansão pode ser até essa região aqui. Então eu posso posicionar o meu take por aqui, tá? E o meu stop? Meu stop, ele teria que ficar, por exemplo, posso posicionar meu stop nesse último fundo? Não, loucura, né? Porque olha a distância que a gente está e olha o tanto que a gente está querendo buscar. A gente está querendo buscar uma região que está por aqui e querendo colocar stop aqui embaixo. Cara, é meio suicídio, né? Então o que eu posso pegar? O último fundo. Você enxerga o último fundo olhando esse gráfico? O que seria um fundo para você aí? Eu tenho dois fundos possíveis. Um que eu também não quero ele, que seria aqui. Eu tenho um fundo aqui, abaixo, tá vendo? Esse fundo aqui. Mas ainda assim, olha o tamanho do meu stop. Eu vou comprar aqui, olha o tamanho do stop. Para pegar só isso? Não, tô fora. Tá? Qual o meu último fundo? Eu vejo uma vela que formou um último fundo e me deixou pavio, que foi essa vela aqui, ó. Então eu posso meter o meu stop abaixo dessa vela aqui, comprar por aqui e a expectativa de buscar. Ainda assim não tá legal. Se você olhar isso aqui, eu tenho ainda um stop muito grande, tá? Poderia ainda preferir esta região aqui. Ou a dica melhor, qual que é? Sai do gráfico diário, vai para um gráfico, por exemplo, de 1 hora, tá? Pronto, agora já começou a ficar melhor, porque a gente já começa a enxergar fundos melhores para trabalhar. Então eu poderia pegar qual foi o último fundo desse ponto de compra que eu estou fazendo aqui. Este ponto, ou este ponto mais acima, né? Ou de repente até mesmo essa vela, tá? Então eu posso até trabalhar um fundo abaixo dessa vela, se eu quiser, né? É claro que o ideal aqui seria eu me posicionar com o stop nessa região, tá? E buscar esse take. Veja que já ficou melhor, porque nessa posição que eu encontrei aqui, eu tenho
Olha só, nessa região aqui eu tenho isto aqui de stop. Se eu posicionar para cima aqui, ó, o meu lucro vai ser maior que o meu stop. Já tá legal. Já começou a ficar melhor dessa forma. Tá? Então posso posicionar um stop neste último fundo que eu vi aqui, ó. Sempre deixando o menor proporção de stop para o maior de lucro, tá? Sempre assim, beleza? Sempre vai buscar a análise dessa forma. Outra forma de você analisar a expansão também para os seus takes é você marcar o último topo e o último fundo, tá? O último topo tá aqui, o último fundo tá aqui. Você pega uma linha, traça daqui até aqui e joga ela para cima. Pronto. Ó, tá praticamente no padrão harmônico, pouca coisa acima. Então, quando ele romper aqui, você pode abrir uma compra aqui e botar teu take aqui. Ou você pode até, só que isso levaria muito mais tempo que um dia, né? Mas é uma outra forma de você fazer também. Você poderia expandir 2 canais desse para cima, tá? E aí colocar aqui, por exemplo, uma outra linha com a mesma expansão, tá? Então rompeu aqui, você compra aqui, deixa o preço andar aqui até bater o teu take de 2 expansões. Então eu marquei essa região do último topo com o último fundo, marquei a distância e repliquei 2 para cima. Esse pode ser o meu take e o meu stop loss eu posso posicionar aqui embaixo, tá? Ou mesmo se eu quiser, pelo tanto que eu estou buscando de take, eu posso fazer aquele stop mais garantido, que é neste fundo aqui, ó, de base de preço, que está sendo bem mais negociado, tá? Poderia até posicionar aqui embaixo, né? Ó, você vê aqui, ó, que tem uma distância bem maior daqui para cá, tá? Aí você vai achar o ponto melhor, ou você posiciona nesse último fundo, ou mantém mesmo naquele fundo que a gente tinha falado, tá? O importante é você sempre maximizar mais o teu take e diminuir o teu stop loss. Beleza? Ficou entendido aí? Tem dúvida quanto a essa parte de como você identificar as regiões de take, de stop? E aí? Ah, e uma coisa importante, tá? Essas expansões, quando você faz, você vai perceber que regiões de expansão, ela vai respeitar muito suporte e resistência. Ó, vou pegar essa região desse último topo com esse último fundo aqui, ó. Tá? Você vai ver como ele respeita. Olha só. Vou fazer essa marcação aqui e vou jogar para cima. Olha que interessante. Você percebe que praticamente o preço foi na expansão? Se eu pegar essa expansão e jogar para baixo, olha o que acontece. Praticamente o meu preço, olha como ele respeita exatamente os pontos, ó. Tá? Mesma coisa se eu replicar para baixo novamente, você vai ver que ele vai também respeitar esses pontos. Olha os suportes, olha como respeitou os pontos aqui, ó, de resistência, tá? Então, isso funciona muito, tá? Isso funciona muito. As expansões podem ser a base para você analisar em que ponto que você pode posicionar o seu take e o seu stop, né? Por exemplo, aqui hoje, quando a gente teve aí a situação do Ethereum, né? Por que eu entrei em Ethereum lá em cima? Primeiro, de novo, eu enxerguei isso aqui, o padrão harmônico aqui, tá? Ele bateu exatamente num ponto lá que me indicou um padrão harmônico que a partir desse ponto poderia retornar. Eu enxerguei essa curvatura aqui, ó,
as velas vindo, daqui a pouco começando a fazer vela um pouco mais baixo que a outra, né? Essa curvatura. Então, fraqueza do preço aqui. O que eu fiz aqui? Eu abri, quando eu identifiquei já essa lateralização aqui, ó, tá? Eu acabei já abrindo uma venda bem por aqui. Era o certo? Não seria o mais certo. O mais certo seria eu esperar talvez um rompimento dessa região aqui, tá? Desse fundo, romper esse fundo para assim abrir a venda, tá? Mas eu já acabo fazendo às vezes as vendas mais aqui por feeling já, tá? Eu acabo já mais na prática que você começa a perceber situações de possíveis reversões já, então eu já me antecipei ao movimento. Mas sim, eu corro um pouco mais de risco quando eu me antecipo ao movimento e não tenho a confirmação. Quando eu tenho a confirmação, a garantia aumenta mais na assertividade, tá? Só que quando eu tenho um entendimento melhor do gráfico e já consigo perceber que a partir daqui eu tenho uma grande chance de reversão, eu posso já pegar uma oportunidade num posicionamento muito melhor. E por que eu prefiro até pegar nesse momento? Porque se eu pegar uma venda aqui, o meu stop fica curtinho, ó, né? Meu stop eu posicionei ele aonde aqui? Posicionei meu stop exatamente por aqui, ó. Tá? Se eu tivesse vendendo aqui, eu ia ter que posicionar onde meu stop? Aqui também. Só que na hora que o mercado revertesse a partir daqui, eu pego um stop enorme. Se o mercado me reverter a partir deste ponto que foi minha venda, meu stop é curto, tá? Então, eu prefiro isso, tá? Então eu prefiro Thiago, pegar pontos aqui legais. E Thiago, e nós temos aí nesse topo, nós temos aí um padrão de candle de reversão de tendência. Sim, sim. Esse candle aí tá deixando o pavio para cima, para baixo e fechando com um pouco bem pequeno. Sim. Comparado aos pavios, é padrão de reversão de tendência. Sim, também. É bem possível que faça assim essa reversão. Sim, também. E o fator, né, também, olha só quantas velas verdes, cara. É um desequilíbrio gigante aqui. Nós temos muitas confluências aí que vai reverter, né? Sim. Probabilidade. Região de resistência. Exato. Cotovelando já, região de cotovelando o preço. Uhum. Padrão harmônico formado. Isso. Então a tendência agora é queda. E ó, vou te falar mais coisa. Você quer ver? Não exatamente queda, mas correção. Olha só, vou pôr um oscilador aqui, vamos ver. E aí, você vai ver os osciladores agora aqui habilitado. Também aí como... nós temos esse desenho de esquerda também, que não mostra proteção. Olha aí, ó. Olha lá que eu falei, ó. Vou até tirar esses caras daqui, ó. Olha o estocástico. O que você acha que está acontecendo agora? Ó. Saindo para fora da linha tracejada. Dando todos esses indicadores, esses indícios que a gente já falou. Né? Então, cara, é venda. É venda. Por isso que a gente acaba, às vezes, até se antecipando a venda aqui e não espera algumas confirmações, porque tem outros pontos que nos dá mais confirmações, né? Então, e outra, ó, já deu um volume aqui de candle vermelho, um volume de uma barra vermelha aqui, ó. Né? Então, tem muita gente vendendo. Exatamente. Tá? Aí o que vai... Olha isso aqui, ó. Se fosse um candlezinho vermelho, se fosse um E candle... a nossa segurança nessa operação é realmente a gente trabalhar o stop loss. Né? A gente aceita perda. Sim. Se fosse ainda uma barra vermelhinha assim, beleza. Mas não é, cara. É uma barra que é dentro da média dos últimos, ela é muito grande. Então, mais indício, tá? Então isso é o que a gente fecha, tá? Para poder posicionar o stop loss mais adequado, né? Pensando nesses pontos. E aí, lógico, o take profit vai de você
usar alguma coisa. Eu uso o padrão harmônico, que eu sei que todo padrão harmônico ele tende a retrair entre 0,38 da Fibonacci e 0,50, né? Então se eu puxar minha Fibo do fundo ao topo, ao topo aqui, deixa eu diminuir esse negócio aqui. Olha lá. Ela tende a vir a 0,50 ou a 0,38. Aí eu escolho. Alô, alô. Então, o que eu estava falando é o seguinte: eu uso o padrão harmônico para identificar a projeção, mas você poderia utilizar, né? Como eu disse, o padrão harmônico ele corrige entre 0,38 da Fibo e 0,50 da Fibo, mas poderia estar utilizando, tá? Por exemplo, expansão, né? Então a expansão, vamos pegar que você marcasse aqui, ó, esse fundo aqui dessa vela com esse topo aqui, tá? Aí você vem e faz o que? Marca o tamanho desse negócio aqui. Vamos lá, marcar aqui até aqui. E aí você vem, expande, né? E aí coloca lá 1, 2, por exemplo, até essa resistência aqui, vai. Esse suporte aqui, que talvez seja uma região forte que possa segurar. Então você fez duas expansões aqui, basicamente. Duas expansões. E você vê que ó, ela conflui exatamente com o ponto de 0,50 da Fibo. A câmera tá apontando para você, Thiago. Caramba. Desculpe, peraí. Vamos lá, novamente. Padrão harmônico. Padrão harmônico corrige até normalmente 0,38 a 0,50 da Fibo. Tá aí, ó. 0,38 a 0,50 da Fibo. Por isso que eu estiquei essa perna vermelha e amarela, que indica até 0,38 a vermelha, amarela até a 0,50, que é o máximo que a retração de um padrão harmônico pode chegar, tá? Só que o que eu falei, você não precisa usar o padrão harmônico para poder projetar, né, fazer a projeção. Você pode usar os canais. O que eu fiz aqui? Tracei um topo e um fundo nesse pavio aqui que formou aqui, ó, que é um fundo para mim. Peguei essa medida daqui, expandi para baixo, tracei uma linha. Peguei para baixo, tracei outra linha. Perceba que você, com essas expansões, você conseguiu exatamente pegar o ponto de 0,50 da Fibo e 0,38. Então, se você vender, por exemplo, no rompimento dessa região aqui, você pode colocar teu take aqui embaixo, 2 quadrantes para baixo, e teu stop aqui em cima. Então, quando você toma um stop, você pega pouquinho de stop aqui. Você vai pegar isso aqui, ó, de stop. Vamos dizer que você colocou teu stop aqui. Vou pôr até em vermelho porque é o stop, tá? Pôs teu stop aqui. Cara, se você vendeu aqui e esse negócio voltar, você tomou isso de loss. Se você ganhar, você ganhou isto de win. Então, veja as proporções, ó, do quanto você ganha para quanto você perde. Tá? É sempre assim. Tem que ser sempre assim, tá? Para que você consiga aumentar quando você ganhar mais do que você perder, tá? E identificar as boas oportunidades para você ser mais assertivo, tá? Com isso vai te dar lucro. Beleza? Bom, o outro assunto para a gente finalizar é a gerenciamento,
tá? O gerenciamento, eu vou abrir aqui o meu Paintbrush, que é aí uma tela branca para a gente poder falar, tá? Bom, como que eu dividiria o gerenciamento de um capital para as cripto, tá? Vamos dizer que você tem aí R$500 para operar, tá? Tenho 500 conto lá para operar. Melhor, tenho mil para operar, tá? Vou operar R$1.000 lá. Tenho R$1.000 para operar. Beleza. Qual que seria a melhor gestão para a gente trabalhar aí? Pegaria esses 1.000, tá? Separaria metade desse valor para hold, tá? Eu vou deixar metade disso daí em hold para o longo prazo, para uma valorização, tá? A outra metade, que seria R$500 aí, eu vou colocar para fazer trade, tá? Como que eu posso dividir esses R$500 aqui? Se você vai operar mercado de spot e mercado de futuros, né, você poderia destinar desses 500, tá, 300 para o mercado de spot, por exemplo, e deixar lá 200 para o mercado de futuros. Essa poderia ser uma possível divisão aí, tá? Ou meio a meio, 250 cada um, aí também fica a seu critério, tá? Então, se você quiser usar mercado de spot e futuros, essa é uma possível divisão. Ou digamos que você não queira fazer essa divisão aqui. Você quer pegar os 500 e operar futuros ou spot, tudo ao mesmo tempo, como a gente está fazendo nas criptos, né? Pegando operação de futuro, spot. Então, sem pensar em operações de swing, vamos falar que a gente vai operar uma parte do capital para hold e outra parte a gente vai fazer day trade aí, né, com os 500. Vamos pensar assim, tá? Mas de novo, poderia ter dividido para 300 no swing trade e a outra proporção aqui para operar futuros, tá? Então, vamos dizer aqui que eu pego esses 500. Esses 500, para eu operar lá o trade, vamos dizer assim, né? Eu poderia dividir isso daqui por 4 partes, tá? Estaríamos falando em R$125 aí mais ou menos, tá? Então, esses R$125 aí, eu poderia estar fazendo operações em várias moedas, tá? Poderia estar fazendo operações em várias moedas. Poderia quebrar isso daqui, por exemplo, em várias partes, de forma que eu comprasse, quer ver? 125. Deixa eu ver aqui, eu não vou calcular, senão eu vou perder o que eu escrevi. Mas só fazer uma conta rápida aqui, quer ver? 125, se eu dividir em 4 partes, eu tenho R$31 aproximadamente para comprar de cada moeda, tá? Então poderia entrar, por exemplo, comprando R$31 de uma determinada moeda para uma operação, né? Ou se você quiser também, poderia entrar com R$125 em 4 moedas também, tá? Aí você pode dividir da forma que você achar mais conveniente com o teu gerenciamento. Você poderia pegar esse 125 e dividir em operações de 4 moedas, tá? Mas o importante é você nunca utilizar todo o teu capital, né, para fazer operação de day trade, né? Porque, como eu disse, o day trade ele vai servir como uma ferramenta para pagar os teus custos de trabalho do day trade, do trade, né? Então, se você quer viver de day trade, por exemplo, viver de mercado financeiro, né?
o ideal é que você comece a trabalhar os capitais separados, né? Não colocar tudo para você fazer day trade, porque você aumenta muito o teu risco. Então divide. Uma parte maior fica para o hold, uma parte menor fica para o day trade, e aí você pode dividir. Essa parte menor, uma parte eu faço swing, outra eu faço futuros, ou não, eu pego tudo isso aqui e vou fazer futuros. Aí você decide, né? Mas o importante é que sempre essa parte menor fique para o day trade, tá? Day trade não vai te deixar rico do dia para o outro. É um mercado que acaba, de certa forma, sendo um grande risco, né? De maior risco. Então, a gente tem que trabalhar de uma forma mais controlada, gerenciando, tá? Isso daí. Como que a gente vai usar o nosso gerenciamento? De preferência, tenham, tá? Uma planilha. Não sei se vocês têm uma planilha, vocês usam alguma planilha, mas alguma coisa que te dê minimamente o controle para você estabelecer o quanto que você quer buscar no dia e o quanto você aceita ganhar e o quanto você aceita perder. É lógico que a gente sempre aceita ganhar o máximo que puder, mas a gente vai determinar uma meta diária. Porque também não adianta a gente separar aquele capital de 500 lá para começar a operar futuros, por exemplo, e não fazer um gerenciamento, e não parar nunca de operar, passar o dia todo fazendo operação, né? A gente precisa ter metas estabelecidas para o dia, tá? Então, se eu vou operar hoje para, sei lá, buscar, vamos colocar aqui, eu quero buscar 5%, tá? E eu aceito perder 3%. Cara, você já estabeleceu a sua meta do teu gerenciamento. Então, todos os dias eu vou fazer operações para que quando bater 5%, eu paro. Quando eu bater 3%, eu também paro, tá? Isso aqui é uma ideia. Você poderia estar trabalhando para buscar 10% ao dia e 5% de perda, né? Só que veja, a cada tentativa de você aumentar mais esse percentual aqui, você acaba se expondo mais ao mercado também, tá? O que pode acontecer? Você ficar numa briga ferrenha aqui para chegar nos 30% e você nunca chega. Por quê? Porque você toma... Você bate take, bate loss. Bate take, bate loss. Bate take, bate loss. Às vezes faz take, 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 daqui a pouco você vem loss, loss, loss. E você fica num dia que você não sai disso. Aí resolve continuar operando? Às vezes não resolve, é melhor parar, tá? É melhor parar. Tanto que aquele dia que a gente começou a tomar uma sequência de loss, a gente chegou num momento que tanto eu como o Denis falou, ó, essa é a última. Se essa aqui não virar o win, a gente para por aqui. Porque já bateu a quantidade de operações suficientes aqui, mostrando pra gente que o mercado não está a nosso favor. Não está a favor da nossa visão gráfica de estratégia, entende? Então não adianta. O dia talvez está para outra pessoa, né? Às vezes acontece isso. Para outra pessoa que tem uma outra estratégia, tá bom para ele, mas para mim não tá. Então esse não é o dia bom para mim, né? Ah, eu vou buscar a estratégia do outro cara? Não se mexe em estratégia. Existe um negócio chamado setup, tá? No momento que eu montei o meu setup, eu vou seguir ele à risca do início até o fim. Se eu começar a buscar muita coisa, muitas estratégias o tempo todo, aquele dia que era para eu ter vitória com a minha estratégia, eu tomo loss. E o dia que era para eu tomar loss com uma, eu tomo win. E aí, cara, não sai disso, né? Imagina, aquele dia lá que começou a dar muito loss. Se eu mudasse a minha estratégia, veja que no dia seguinte a gente começou a ter win. Talvez eu ia pegar aí o dia ruim da outra estratégia e tomar outro dia de loss na outra estratégia. E isso acontece com frequência. As pessoas veem, pô, tá ruim, vou mudar a estratégia. Aí o cara muda a estratégia no meio do caminho. O
que acontece? O dia seguinte aquela estratégia ia dar resultado para ele, mas ele mudou, ele pegou outra, né? E essa outra deu resultado hoje. Aí amanhã é o dia dela não dar resultado bom. Aí o que acontece? Você pegou 2 resultados ruins na sequência do outro. Por quê? Porque você mudou a estratégia. Você mudou o gerenciamento. Então, uma vez definido, você vai até o fim. Por isso que quando a gente monta um setup, tá? A gente testa o setup. Tá? É igual indústria isso aqui. Eu fabrico um produto, eu preciso testar, preciso ir para a qualidade, analisar se aquilo tá bom. Aqui é a mesma coisa, a gente desenha o setup, né? Fez o setup, a gente testa esse setup para ver se ele funciona, tá? Vou testar esse setup com 10 mil reais? Não, eu vou testar esse setup com 10 reais, com 5 reais. E depende às vezes de plataformas que tem conta demo, de demonstração, que você pode testar com dinheiro fictício, né? Na casa da Binance a gente não tem essa opção. Teria que testar com dinheiro real, mas teria que trabalhar com o mínimo possível, que na maioria das moedas aí $5 você opera com ela. Você teria que fazer isso, tá? É o custo do teu aprendizado, é o custo da montagem do teu produto setup, né? Pense assim como uma indústria, tá? Então, a gente precisa testar. Testou, funcionou, esse teste ele tem que acontecer no minimamente por uns 30 a 60, o ideal é de 3 a 6 meses, para falar a verdade, um setup bem testado. Mas digamos que em um mês já dá para você ter uma boa noção se o seu setup está legal ou não, tá? Então você vai testar a estratégia unida ao teu gerenciamento. Então, basicamente isso aqui que eu fiz, tá? Você determinar o quanto você quer ganhar, o quanto você aceita perder no dia, e todo dia você bater a meta e vir aqui e anotar, tá? Se teu dia foi positivo ou negativo. Essa planilha, inclusive, ela já faz o cálculo do percentual que você bateu no dia, e se foi um dia vencedor ou se foi um dia perdedor, tá? E aqui no final você tem o teu percentual de ganho final no mês aí, tá? Então, cara, uma planilha simples, ó. Eu coloco o meu saldo inicial e conforme eu vou alimentando aqui, você vê que ele vai jogando lá, ó, os percentuais que eu tô tendo. O gráfico aqui também vai se atualizando, né? Então, sei lá, perdi 40 no outro dia e você vai mantendo o teu lucro. Aqui, quando você fecha o mês, você vê se você tá tendo consistência ou não. Porque se você tá saindo positivo, né? E às vezes com um valor bem considerável aqui de percentuais, é porque tua estratégia deu certo, teu gerenciamento funcionou, né? Então eu posso abraçar esse gerenciamento. Pelos esses resultados aqui verdes e vermelhos, você vai também conseguir medir, né? Às vezes, muitas das vezes, se você é um cara que às vezes anota até os horários que você operou, você consegue medir quais são os melhores horários. Se você teve mais assertividade na parte da manhã ou se os teus resultados foram melhores na parte da tarde, tá? Isso te dá também uma noção de o quanto tua estratégia é boa em determinados horários, ou o quanto você é bom emocionalmente em determinados horários. Pode ser que você é um cara que quando acorda de manhã com puta sono desgraçado, você não opera legal porque você está sonolento. Mas depois do meio-dia você já está acordadão. Ali você já opera melhor, né? Ou não tem nada a ver. Ou às vezes a estratégia, o mercado à tarde ele fica um pouco mais devagar e aí tua estratégia funciona um pouco melhor. Então, esses pontos você tem que levar em consideração para ir analisando, né? E entendendo o teu setup, se ele está bom ou ruim. Mas para isso a gente precisa testar, tá? Então, se você ainda até hoje não testou um setup, procure montar um setup, né? Setup composto de estratégia, né? Gerenciamento, tá? Que são os dois pontos principais aí, né? O psicológico sim vai influir, você tem que também, uma coisa importante no psicológico, tá? Que vai influir também na tua operação. Cara, digamos,
pô, eu tenho 10 mil para operar, tá? 10 mil para operar. Eu tenho que fazer entradas aí de acima de 2 mil reais. Só que eu não me sinto seguro operando com 2 mil reais numa operação. Não me sinto seguro. Porque eu sei que se eu perder, seja 300 reais, 400 reais num loss, eu não vou me sentir bem, tá? Ou eu acho que operar com 2 mil reais me deixa tenso porque o valor é alto e se eu perder, não vou me sentir bem perdendo um valor tão alto. Então, cara, é melhor você baixar a tua mão aqui. Você tem 10k de banca? Mantém lá, deixa lá. Usa os 10k de banca, mas procura operar com aquilo que você se sente bem. Eu opero com 100 reais, eu já me sinto melhor? Pô, já me sinto melhor, porque 100 reais se eu perder não me afeta em nada nos 10 mil lá. Então, cara, opera com 100 reais. Ah, mas eu vou ganhar pouquinho. Cara, o pouco você vai fazer dia a dia, tá? Daqui a pouco, esse pouco você fecha um mês aí, sei lá, com 3 pau a mais aqui, né? No próximo mês, você já vai operar com 13 mil. Você já não vai mais operar com 10. Agora, em vez de você operar com 100, você pode operar com 130. Juros sobre juros. Todo mês vai estar rolando juros sobre juros. Agora, esse mês, quando eu fecho ele, eu ganho 3.900. Já não ganho mais 3, né? Então, agora eu já tenho 16.900. Olha só, em 2 meses, operando com 100 reais, eu já quase que dobrei meu capital aí. Tudo bem, teria aí alguns loss, mas vamos dizer que eu já fiz aqui, ó, nessa brincadeira, muito mais, né, que 18% aqui. Mas, é porque aqui eu já coloquei o mês seguinte aqui o valor, mas tranquilamente aqui eu já fiz uns 50%, tá? 50%, aí você tem que pegar e fazer a velha comparação, 50% na poupança. Quanto tempo eu demoraria para ter 50%? 50% no melhor fundo de investimento que um banco pode te dar. Cara, não vai conseguir nunca. Então, assim, isso aqui é muito lucro. Muito lucro. E se você se sente bem operando com pouco assim, cara, opera com pouco. Não queira enfiar a mão com um valor muito alto, porque isso você vai fazer uma pressão psicológica em você totalmente desnecessária, né? Que vai provavelmente te ocasionar em algum momento uma perda que der é o suficiente para você já não ter mais força para continuar operando no dia seguinte, né? E aí o nervoso, aí vem a pior situação. Vou recuperar. Aí a palavra que quebra o cara, né? Porque quando ele vai recuperar, aí ele vem na vontade de já botar o dobro ou o triplo para poder recuperar e dar um lucro, né? Fazer o famoso martingale. E aí, cara, é onde começa. O cara tá nervoso, ele bota um valor maior. Ele já não conseguiu operar com 1.000. Aí ele vai e mete 2, porque ele quer recuperar. Aí com 2 ele vai conseguir menos ainda. Entendeu? Então, o psicológico influi, né? Então, você tem que analisar essas coisas na hora de montar o teu setup. Tá? Ver o montante, o percentual de entrada que você vai usar do seu capital que você tem, né, para que seja um trade seguro, porque se você começar a aumentar muito, por mais que você fala, pô, mas eu tô bom, eu tô assertivo, mas às vezes você tá assertivo com 100 reais, você não tá assertivo com 1.000, pô, mas muda, você é assertivo com 100 reais, mas você não é assertivo com 1.000, e acontece, você pode fazer esse teste pra você ver. Você às vezes vai chegar um momento que você vai se sentir consistente, mas você é consistente dentro de um parâmetro. Quando você muda aquele parâmetro, você deixa de ser. Porque o psicológico ele atrapalha, tá? Então, pessoal,
é isso que eu queria deixar hoje aí na live de recado para vocês, tá? A gente já tá aí com uma live bem grande hoje, ficou 1h49, até maior que a anterior. Falou? E ficou alguma dúvida aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Pra gente poder finalizar aí. Deixo aberto aí para vocês fazerem perguntas. Não, por mim tá show de bola, Thiago. Foi bem sutil, viu? Beleza. Então, é isso aí. Essa planilha, não sei... Bom, essa planilha vocês têm. Tá lá naquele link do Drive. Só entrar lá em gerenciamento. Essa planilha que tá aí, tá lá. Tem uma outra planilha também lá. Tá? Tem uma outra planilha lá também, nos moldes um pouco diferente. Mas aí fica a escolha de cada um aí. Eu gosto dessa planilha aqui, que eu só atualizo os valores, estabeleço a meta e sei a quantidade de operação que eu vou fazer lá e busco bater o take ou o loss diário, né? E vou marcando aqui e acabou. Simples assim, né? Vou separando aqui também, ó, por mês, né? Então você vai criando novas abas por mês aqui. Acabou, tá feito minimamente um gerenciamento para você seguir aí, né? Não sair fazendo operação sem critério, tá? Tiago, você sugere, né, colocar um valor padrão para cada entrada, independente da banca, quero entrar com, digamos, R$50 em cada operação, até para ter uma situação melhor, né, do percentual de ganho e de perda, depois de colocar na planilha, fica mais prático, né? Também. Você pode fazer um valor da entrada, né? Colocar um valor da entrada. Aqui é o lucro, tá? Aqui já é o lucro direto. Que você fez no dia, né? É o lucro. Se você fala assim, não, todas as minhas entradas eu faço com $100. Beleza, toda entrada lá você faz com $100. Você só depois vê o valor que você iniciou o dia e o valor que você terminou, pega essa diferença e bota aqui. Agora, se você quer colocar o valor da tua entrada, pode colocar um campo aqui, valor da minha entrada, estipula. Mas isso daí praticamente você vai saber, né? Acho que não tem necessidade de se colocar aqui. Mas se você quiser, você pode até colocar aqui o valor da entrada num campo aqui em cima e falar que toda entrada você vai usar 2% do teu capital, né? Então, por exemplo, aqui, ó, rapidamente, só para a gente finalizar isso aqui, ó. Vamos dizer aqui, ó, igual ao teu saldo atual vezes 2%. Vamos ver quanto que deu aqui. Tá lá, ó. R$415 seria o que você poderia operar, né, do teu capital. Então você pode pegar 415, por exemplo, e não operar 415 numa moeda. Você pega 415 e divide em 4 partes. Você vai operar 100, 100, 100, 100. Você vai fazer 4 entradas de 100. E aí o que der de lucro daí, você joga aqui. O que importa é que você está usando para gastar, digamos, né? Para gastar, mas você está arriscando 2% do seu capital. Tá? Esse é o segredo. Aí você pode fazer e colocar isso aqui na planilha também, não tem problema. Beleza, então, certinho. Beleza? Vamos então encerrando aí, porque a gente está já com 5 minutos para fechar a sala de novo. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu vou jogar esse vídeo para o YouTube também. E aí depois, quem quiser rever aí também, vai estar disponível. Beleza? Beleza, certinho. Valeu aí, muito obrigado pelas informações. Live bacana, show de bola. Então, beleza. Bom. Beleza, Thiago. Valeu, obrigado. Vamos seguir aí, vamos lá. Falou, grande abraço pra vocês. Um abraço, até mais. Noite. Tchau, tchau. Um abraço, boa noite. Falou, tchau.